Saudações, eu sou o William Moraes e esse vídeo aqui vai me deixar um bom tanto desconcertado porque eu não sei lidar com receber. Eu confesso isso, eu tenho esse problema, meus amigos me conhecem e esse vídeo aqui é sobre agradecer a toda a colaboração financeira que vocês fizeram e estão fazendo desde que eu coloquei o meu Pix para contribuições que vão ajudar a eu poder me dedicar mais ao canal aqui. Na verdade, a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? Eu pedi colaborações bem modestas. Eu sugeri valores entre R$ 2 e R$ 4, porque eu acho que é aquela questão de não vai fazer tanta diferença para vocês e para mim faria significativa diferença por causa do volume. O que eu imaginei foi, vamos colocar, mesmo que todo mundo, sei lá, optasse por contribuir com R$ 4, se 100 pessoas fizessem isso, já seria R$ 400, já é metade do que eu preciso para cobrir as despesas básicas que eu tenho na minha casa para sobrevivência. Isso já seria metade do que eu precisaria. É claro que eu não trabalho normalmente para apenas ter o que eu gasto no mês, porque sempre tem os imprevistos. Então, esse mês mesmo, eu fui à dentista por causa de uma dor no dente e vou ter que fazer uma restauração, na verdade, mais porque você vai, né, vai olhar uma, descobre outras. Impressionante. E coisa de, acho que é o café da manhã, porque eu como frutas com amendoim, moído, né? E acho que entrou os pedacinhos lá e fica, porque eu não passo fio dental depois de tomar café da manhã. Escovo os dentes, mas eu vou passar fio dental depois do almoço ou depois da janta, uma vez só por dia. Eu não sei quem passa fio dental toda hora que come. Apesar de que agora eu vou fazer isso, porque eu sou muito sensível com a dor. O pior dia dentista, para mim, é a dor. Eu tenho uma hipersensibilidade muito grande. Para mim, a anestesia já é uma tortura. Não gosto nem de pensar. Mas, enfim, já agendei e vou ter que ir lá. O que eu estou dizendo é, eu tenho uma despesa frequente e a minha ideia é chegar em algum momento, sei lá, não considero que 200 pessoas vão contribuir tão cedo para que eu mantenha o meu trabalho focado só no canal. Mas, inclusive, não funciona tanto para mim criar, algumas pessoas estão falando de membros, criar o canal de membros aqui, que são vídeos fechados para essas pessoas que contribuem, ou né, alguma outra vantagem que eu poderia oferecer. Só que o YouTube fica com 45% de qualquer receita, sem falar que você tem que cadastrar o seu cartão de crédito. O Google AdSense, eu ainda estou entendendo como é que funciona, porque são vários passos, eu aparentemente não posso fazer nada agora, só esperar. Eles dizem lá que eu não preciso fazer nada. Assim que eu tiver o valor mínimo para sacar, eles vão me dar mais informações. Só que o valor que fica aparecendo lá para mim, estimado, varia o tempo inteiro. Já chegou a um valor de 115, dinheiros, que eu não sei nem se é dólar. Na época eu nem olhei se tinha a especificação de ser reais ou se eram dólares, porque só fica lá a cifrão e o valor. Agora caiu para 75. Também tem uma questão deles cobrarem o AdSense 30% a mais, além dos 45%, de qualquer publicidade, qualquer coisa que eu faça aqui, 30% a mais por causa da legislação norte-americana. Então, para impedir isso, eu tenho que fazer um formulário, preencher um formulário dizendo que eu vou recolher os impostos aqui. Então, é muita burocracia e eu não tive acesso, até onde eu entendi, a esse formulário ainda por não ter o valor mínimo. Então, é uma coisa que é um processo meio longo. Eu prefiro o Pix, ele é direto e é muito mais fácil de eu receber o valor. Enfim, acho que vocês entenderam. Quem me doasse R$ 4, eu ia receber um pouquinho mais de R$ 2 aqui no YouTube. E eles já recebem muito, né? Já ficam com a publicidade daqui, basicamente. Então, eu tenho que ver como eu vou fazer, porque a minha ideia original era habilitar os membros aqui no canal. Mas eu estou pensando seriamente em fazer um Apoia-se, que é fora, é uma outra plataforma, tipo Catarse, né?
que o Apoia-se, pelo que eu vi, eles retêm apenas 13% do valor, que é 8% para eles, 5% de impostos, alguma coisa nesse sentido. E com isso, eu vou ter também um controle melhor de quanto por mês eu vou ter entrando para que eu produza conteúdo aqui. Porque lá você pode fazer essa opção de mensal. E aí a gente entra numa coisa importante. Eu pedi contribuições de R$ 2 a R$ 4 e teve gente que extrapolou. Muita gente fez em vários valores, obviamente. E quando eu vi lá R$ 10, R$ 20, R$ 30, eu não vou nem citar nomes, apesar de ter visto, porque senão fica parecendo que eu estou criando uma concorrência, né? Para ter destaque aqui. E definitivamente não é isso. E quando eu vi lá R$ 30, eu já regalei os olhos. E teve gente que teve a audácia de contribuir com R$ 40 e não foi o valor mais alto. Teve contribuição de R$ 50. E aí eu pensei, caramba! E veio uma de R$ 60. Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu agradeço muito de coração, mas eu acho que essas pessoas podem considerar que contribuíram por um bom tempo, né? A ideia, eu coloquei aqui a informação do Pix em todos os vídeos, mas eu não estou, obviamente, pedindo contribuição para todo vídeo que você assistir. É uma coisa de, eu posso contribuir esse valor por mês. Então eu dei esse mês que vem eu dou outro valor e vai medindo o que é possível ou não. Uma questão de 4, eu quero arredondar para R$ 5. Por R$ 5 por mês eu posso contribuir. Então, eu vou fazer isso provavelmente de colocar um apoia-se. Lá vocês vão poder acompanhar também o valor que eu estou arrecadando e também o que eu oferecerei por essas contribuições, além dos vídeos que eu já posto aqui no canal, que vão ficar abertos. Os vídeos nunca foram cobrados. Então, eu quero fazer algo além do que eu já estou fazendo, do compromisso que eu já assumi comigo mesmo, nem foi com vocês, de fazer um vídeo por semana, e aí eu já passei para 2. Eu acho que está administrável, dá muito mais trabalho do que imaginam, fazer, editar, upar, demora para colocar na internet, fica 8 horas. Teve uma quarta-feira que eu postei só às 8 da noite, porque eu coloquei de manhã, era meio-dia que eu coloquei o vídeo, porque eu não consegui mesmo terminar a edição antes da madrugada para deixar subindo no YouTube na madrugada. Então, assim, eu quero pensar melhor isso, tudo que eu posso oferecer, essas contribuições, eu quero dizer que no presente momento, hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é dia 7 de abril de 2022, tem 8 dias que eu coloquei o meu Pix nos vídeos e eu já arrecadei mais de R$ 600, R$ 610 de contribuições. Eu realmente fiquei perplexo, porque eu não esperava tamanha generosidade de vocês. Eu sei que é retribuição a um trabalho, mas é um trabalho que eu tinha me oferecido a fazer. Eu acho que é um trabalho muito importante de auxiliar na situação de cada pessoa, porque eu tive ajuda de pessoas pontuais que conversavam comigo, que tinham mais experiências, e isso me ajudava significativamente na época que não tinha internet. A minha professora de matemática, que foi a minha professora da quinta à oitava série, se tornou uma das minhas melhores amigas depois, porque ela era extremamente cruel, mas ela ensinava de uma forma magnífica, correlacionando a matemática com a vida. Então, enquanto ela filosofava, meus olhos brilhavam e a galera pirava, não queria nem saber, né? Mas ela morava perto da minha casa e se tornou uma das minhas melhores amigas. E ela tinha uma biblioteca, então a gente tinha o costume de eu lia uns livros durante a semana e no domingo a gente passava a tarde inteira conversando sobre os livros, sobre a vida, sobre tudo. Então, assim, eu estou oferecendo isso aqui de coração. Eu sei que muita gente está gostando muito de escutar o que eu tenho a dizer, mas eu realmente não queria sentir que eu estou cobrando por isso. Então, eu quero oferecer algo mais e eu vou bolar o que eu posso fazer a esse respeito
e vocês acompanhando o canal aqui vão saber o que eu tenho a oferecer além dos vídeos que eu já estou oferecendo, como retribuição às retribuições que eu tenho recebido. De imediato, eu queria oferecer um vídeo extra, que seria de uma meditação guiada, explicando as vantagens dela, né, falando sobre os chakras, mas eu não consegui fazer e não vou conseguir fazer para esse sábado, esse fim de semana, vai ficar para a semana que vem, além também das técnicas que eu aprendi e que eu já comecei a escrever um texto de introdução para gravar um vídeo, porque eu acho importante ter essa informação inicial, antes dos exercícios, mas esse vídeo ele vai ter que ser bem medido, os tempos que eu vou dar para os exercícios, porque vocês vão fazer, eu tenho que ficar em silêncio, aí depois eu volto, falo, tenho que colocar uma musiquinha de fundo. Eu também quero fazer isso muito em breve. Embora técnicas não sejam o principal, eu acho que passar o que eu aprendi pode ser interessante porque fez significativa diferença para mim. Pode fazer para vocês também. Então, de imediato, o que eu tenho a oferecer? Eu pensei aqui, tem os meus livros que eu vivo falando, que eu acho que tem muito aprendizado ali. Então, para até fazer um teste de receptividade, para vocês terem uma amostra melhor do que eu escrevo, ou qual o intuito das mensagens que eu passo, e como isso é misturado à aventura para que seja melhor absorvida, então eu vou gravar agora e vou publicar um pouquinho depois deste vídeo aqui, um episódio de um dos textos que eu escrevi para o Pirata Onyx, porque eu tenho 8 livros escritos até o momento. E desses livros, eu tenho o livro Onyx, que é sobre esse pirata, é um livro completo, com 360 páginas, se eu não me engano, 350. E tem outros 4 volumes de episódios curtos que servem como prelúdios para esse livro, mas não necessariamente. Pode ser também de aprofundamento do personagem para quem já leu o livro. Todos os livros que eu escrevo podem ser lidos independentemente do outro. Inclusive, esses episódios podem ser lidos sem a necessidade de ler os outros episódios para entender o que está acontecendo. Tem início, meio e fim. E são 4 volumes com aproximadamente 150 páginas cada, uns mais, outros menos, com 35 aventuras fechadas. Eu vou ler uma aventura dessas, que deve dar mais ou menos uns 20, 25 minutos de leitura. E eu gostaria que vocês dessem uma chance, porque vocês vão perceber que esse pirata, apesar de querer parecer, e provavelmente é um cretino, ele tem sim um pezinho de heroísmo e ele se preocupa com certas pessoas, por mais que ele não admita, e o que ele acaba fazendo em muitos casos é um amparo. E é claro que tudo que eu escrevo está sendo influenciado por mim que escrevo. Então, até mesmo esse Pirata Onyx, que é um rebelde, tem os seus momentos admiráveis. Acontece que eu tenho sim essa ideia de gravar o áudio, eu mesmo lendo esses livros, para facilitar o acesso a essas mensagens. Muita gente tem me dito que eu tenho feito companhia para elas, então eu vou fazer vídeo, eu mesmo lendo, às vezes até comentando, como se eu sentasse na sua sala e fizesse essa leitura para você. Ou no seu quarto, antes de dormir, ou porque você está com alguma enfermidade. Uma moça comentou recentemente isso, acho que é Ivone o nome dela, se eu não me engano, porque ela está passando por um momento delicado e eu tenho feito companhia para ela, ajudado nesse processo. Então eu quero sim fazer esses vídeos eu lendo, eu comentando. Eu não estou com livros impressos aqui ainda, porque eu acabei de fechar com uma nova gráfica, uma nova editora, e eu acabei de solicitar um exemplar de cada um para teste, para ver como é que vai ficar, para me decidir se eu fico realmente com essa editora, e aí depois eu peço quantidades maiores. Então sim, eu agradeço de coração, eu estou trabalhando essa questão de orgulho em mim, sendo algo que já vem a muito longo prazo. No meu aniversário de 2019, os meus amigos, que todos treinaram comigo, todos eles treinaram comigo, me deram um computador de presente do nada.
do nada. Eu nem estava comemorando meu aniversário, na verdade, porque a gente tinha uma sessão de cinema antes da pandemia que eu selecionava uns filmes para a gente assistir juntos, porque eu já tinha assistido, queria que eles assistissem e a gente fazia um estudo depois sobre isso. E eu falei, vou marcar no meu aniversário, porque aí ninguém comemora o meu aniversário. Comemoraram me dando um computador. Eu nunca fiquei tão sem graça na minha vida, acho. Só porque o meu computador estava quase quebrando mesmo, não estava parando de funcionar. E realmente parou alguns meses depois, e na época eu não teria condição de comprar outro, essa que é a verdade. E é esse computador que eu uso para editar esses vídeos agora e para fazer todos os trabalhos que eu tenho feito desde que a pandemia começou. Então, eu estou tentando ser mais humilde, aceitar isso sim como recursos para que eu devolva para a sociedade, né, para as pessoas, alguma coisa que pode colaborar no desenvolvimento de todo mundo. Então, é isso, eu estou tentando me ver como um agente no meio desse processo todo e ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Vai demorar um pouquinho, mas tudo é trabalhado. Então agora eu vou gravar eu lendo este episódio da aventura do pirata Onyx. Quem tiver interesse, escute lá, mas escuta mesmo, do início ao fim, mesmo que você dê pausas, para que você tenha um exemplo total de uma história fechada, de como pode ser interessante essa questão de escrever, ou interessante essa questão de histórias mirabolantes contadas poderem nos ajudar nas nossas vidas cotidianas, porque algumas pérolas de sabedoria eu sempre faço questão de jogar ali no meio para os mais atentos. É isso. Hasta.